Glória a Jesus. Tome seu assento, por gentileza. Abra comigo sua Bíblia. Na primeira carta que Pedro escreveu, na Epístola Universal de Pedro, no capítulo de número 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, irmãos, ímpar, sem igual, de poder estar diante da Igreja do Senhor Jesus Cristo para ministrar a palavra de Deus. Eu não considero nenhuma dessas oportunidades como alguma coisa corriqueira e faz parte do meu currículo de trabalho. Eu considero cada uma dessas oportunidades de suma importância para que eu possa dizer à igreja aquilo que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Eu tomo a sério cada uma das vezes que eu venho à tribuna para meditar e transmitir a palavra de Deus à igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa não é uma reunião qualquer, isso não é um encontro social, nós não viemos aqui porque vocês são bonitos, apesar de vocês serem bastante bonitos. Eu não vim aqui porque vocês são bonitos. Eu vim aqui porque vocês são a noiva do Cordeiro. Nós estamos aqui reunidos para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você já tem a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo o versículo 23 até o 25, diz assim a minha Bíblia e a sua também. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra de Deus permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Continua agora no próximo capítulo, versículo 1. Deixando, pois, todo o rudimento, pois toda a malícia e todo o engano, em fingimentos e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. E, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Tinha um hino na minha época de criança, que era mais ou menos assim: não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Ainda que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. Aí ele continuava no coro, né? A rocha é o lugar de construir, o alicerce forte que não vai cair. As tempestades vêm e vão, mas a paz de Cristo a sustém. Era um hino bonito porque ele trazia um ensinamento de uma das maiores declarações do Senhor Jesus Cristo no seu querigma durante o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Querigma era tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse enquanto no seu ministério terreno. Os discípulos conheciam como o querigma de Jesus, as declarações que Jesus deu. Os evangelhos é formado pela história de Jesus, mais o querigma de Jesus. A história, aquilo que aconteceu na vida dele, as suas passagens, as vezes que ele foi visitar certo lugar, foi fazer certa viagem, e as declarações que ele fez durante a sua peregrinação de 3 anos e meio no seu ministério terreno. Por exemplo, se você abre, por exemplo, na Bíblia do Hall, o querigma de Jesus está em vermelho. Todas as declarações do Senhor Jesus Cristo durante o seu ministério terreno. É interessante porque uma dessas partes do querigma de Jesus está lá no capítulo 7. Quando ele apresenta aos seus discípulos alguma coisa que, para mim,
é a passagem mais scary de todo o Novo Testamento. E ele fala assim, olha, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Ele faz essa declaração durante uma parte no Evangelho de Mateus que é conhecido como o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até por volta do capítulo 8. No 7, versículo 21, ele começa dizendo, olha, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Porque muitos me chegarão naquele dia e falam assim, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas. E eu, no entanto, vou olhar para eles e falar assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque nunca vos conheci. É muito dura essa palavra. Na continuação dessa parte, dessa perícopa do Evangelho de Jesus, ele continua falando assim, olha, porque na verdade eu vou assemelhar aquele que ouviu as minhas palavras como dois homens, um que construiu a sua vida sobre a areia e outro sobre a rocha. E ali ele faz uma declaração da diferença que é construir a vida debaixo daquilo que Jesus tinha dito e construir a vida debaixo daquilo que Jesus não havia dito, mas a pessoa não havia levado em consideração. Pedro, quando começa o seu ministério, e ele vai desenvolver o seu ministério, principalmente depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a partir de Jerusalém, a vida dele é completamente transformada. Quando você observa, por exemplo, Pedro, do capítulo 28 de Mateus, do capítulo 27, 26, do capítulo 20 do Evangelho de João, 19, e você observa, por exemplo, Pedro, do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, parecem duas pessoas completamente diferentes uma da outra. O que acontece com Pedro é que durante esse gap de vida, durante esse tempo de transição, onde ele andou com Jesus, mas depois foi cheio do Espírito Santo, é que a vida dele tomou uma guinada, uma curva, uns 180 graus, de uma maneira completa. E agora Pedro não era nem parecidamente com aquilo que Pedro havia sido. E Pedro começa a desenvolver um ministério de que, se você tivesse conhecido Pedro depois do dia de Pentecostes, você não acreditava que aquele homem era indouto. Tanto que era justamente a dúvida das pessoas que observavam Pedro agora, falando com veracidade, com força, com ousadia, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, falaram assim, mas escuta, não são estes homens galileus? E eles justamente observavam que aqueles eram homens indoutos, não simplesmente pelas coisas que eles falavam, mas da maneira que eles se comportavam e da maneira que eles se vestiam. Eles faziam a referência olhando para aqueles homens, dizendo, como é que esses homens tão simples, vivendo de uma maneira tão simples, tendo uma aparência tão simples, estão dizendo as coisas que estão dizendo justamente em outras línguas. Pedro ganha um saber e um conhecimento que é muito além daquilo, tudo que ele havia aprendido na pesca. Pedro agora era um novo homem. O ministério de Pedro se desenvolve e ele, junto com os judeus, ele é forçado a sair de Jerusalém. Hoje a gente ouvia uma maravilhosa aula da Escola Dominical pelo irmão Raul. Eu gostaria de convidar a todos vocês a virem para a Escola Dominical. É uma bênção nós estarmos aqui juntos. E ele falava justamente quando o povo foi enviado para fora, porque o Senhor Jesus Cristo havia dito que eles iam pregar em vários lugares, e até os confins da terra. Quando a gente observa justamente a motivação pelos quais eles foram enviados, pelos que eles saíram, é que Jesus os enviou, mas eles não queriam ir embora, não. Jesus disse para eles, olha, vocês vão ser meus testemunhas até os confins da terra, mas Jerusalém estava muito confortável, viu? Eles não queriam sair de Jerusalém, não. Se não houvesse vindo uma perseguição muito grande, aqueles homens e mulheres teriam ficado lá. O que justamente a história dos primeiros anos da igreja vai dizer é que por conta dessa diáspora, que eles foram forçados para fora, é que o evangelho chegou a lugares muito longínquos. Porque Deus cumpriu a sua palavra que havia dito a eles de maneira até muitas vezes forçosa. Vocês vão pregar o evangelho até os confins da terra. Vocês não vão ficar por aqui, não. Vocês vão até os confins da terra pregar o evangelho. E Pedro, justamente, talvez desde Roma, escreve essa carta, a primeira epístola universal de Pedro. Porque diferente de Paulo, que escrevia a igrejas, a igreja tal, e as pessoas que ele destinava, a Timóteo e a Tito, Pedro escreve cartas que eram para ser copiadas e distribuídas. Né? É como se mais ou menos alguém escrevesse uma carta em inglês, to whom it may concern, para aquele que se interessar. E Pedro começa justamente a sua carta descrevendo algo que
você jamais, mais uma vez, imaginaria que um homem pescador chegaria àquelas conclusões. E ele começa a chegar no final do capítulo de número 1, e é justamente onde a gente estava. Olha, que agora vocês foram novamente gerados, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível. Primeira coisa que nós temos que entender como igreja do Senhor Jesus Cristo é que essa nova vida que nós vivemos no Senhor não é uma vida para ser vivida das mesmas corrupções. Nós não podemos permitir que a nossa esperança seja corrompida, que a nossa expectativa seja corrompida, que a nossa fé seja corrompida. Nós não podemos permitir que a nossa palavra seja corrompida, que os nossos olhos sejam corrompidos, que o nosso espírito seja corrompido. A semente que nos gerou para essa nova vida é uma semente incorruptível. É uma semente que deve ser considerada para que ela vai permanecer para sempre. E ele faz uma referência muito clara, olhando para o Antigo Testamento, e fala assim, porque toda a carne, ela é como a erva. E ela vai perecer. Tinha uma brincadeira que a gente fazia entre os adolescentes, que era uma brincadeira muito mean que a gente fazia. A gente olhava um para o outro e falava assim, olha, o auge da sua beleza deve ser uns 26, 27 anos de idade. Depois disso, meu amigo, se prepara, porque vai ladeira abaixo. Porque a carne, irmãos, é como a erva do campo. Nos Estados Unidos tem muito isso, né? Os anos do blossom, né? Que a pessoa ela abre como uma flor e aquela beleza é o auge dela. Depois daquilo, o tempo vai passando. O escritor do livro dos Provérbios fala assim que a formosura ela é enganosa. O vigor é enganoso. Muita gente fala assim, meus 25 anos de idade, como eu tinha força. Meus 30, como eu tinha força. Meus 35, como eu tinha força. Meus 40, como eu tinha força. E a pessoa começa a observar e ele acerca o tempo bom de viver da sua vida ao tempo da sua carne. E Pedro está escrevendo a todas as gerações, a todas as faixas etárias, dizendo, olha, essa referência aí, ela é enganosa. Essa referência de estar no melhor de você, no seu conceito físico, para que você tenha a condição de servir melhor, ela é enganosa. Eu sei que é importante nós cuidarmos da nossa saúde mental. Nós não temos condição de oferecer alguma coisa de bom se nós não estamos bem. É verdade. Mas nós temos um problema muito grande quando nós olhamos essa referência na palavra de Deus e percebemos que as maiores hinos e poesias, como diz a harpa cristã, foram escritos em tribulação. Que os salmos mais profundos foram traduzidos do coração de Deus para o coração do salmista em tempos de perseguição. Um verso que eu gosto bastante, Salmo de número 4, versículo de número 8, diz assim, olha, em paz me deitarei e dormirei só porque só tu, Senhor, me faz descansar em segurança. Quando Davi escreve isso, Davi não estava no palácio. Davi não estava vivendo um momento bom e positivo da sua vida. Ele estava fugindo do seu filho, Absalão, que queria matá-lo. Dentro de uma caverna. E o Salmo não expressa algo que aconteceu, expressa uma expectativa. Porque apesar das condições da carne serem corruptíveis, lembre-se do que eu disse, a nossa esperança não pode estar corrompida. É verdade que ele vivia um dia de perseguição, mas a esperança dele não morava no dia de perseguição, morava no dia futuro, onde Deus lhe daria paz. É verdade que ele estava passando por momentos difíceis, mas a expectativa dele não morava no dia dos momentos difíceis, morava no dia do Deus que prometeu que ele teria vitória sobre os seus inimigos. Esse novo nascimento que Pedro está convidando não é um nascimento de uma semente corruptível, mas uma semente incorruptível para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ela permanece para sempre. E ele fala assim, o evangelho que chegou até vocês foi esse. Não foi o evangelho do carro novo, não foi o evangelho da casa nova, não foi o evangelho da vida sem problema,
Não foi o evangelho do pare de sofrer, foi o evangelho de que se você crê no Senhor Jesus Cristo, ele tem uma morada para você lá no céu, de vitória, para a glória do nome do Senhor Jesus. Foi o evangelho que diz que ele venceu e ele remiu a sua vida de todo pecado. Ele te salvou da maldição do inferno. Você era para estar indo para o inferno e Jesus mudou a sua sentença. Já era para você ter morrido há muito tempo, mas Jesus mudou a sua sentença. Esta é a palavra que foi evangelizada para você. E aí ele começa o capítulo 2, ele fala assim, entendeu isso? Então vamos fazer o seguinte, deixando, pois, toda a malícia. Você entendeu o que é o evangelho? Entendeu aquilo que Deus chamou você para ser, aquilo que Deus deseja de você? A chamada maravilhosa que Deus lhe chamou para viver uma vida muito aquém da circunstância? Entendeu? Então vamos começar o seguinte, deixa a malícia de lado. Sabia que uma das coisas que mais atrapalham, irmãos, a nossa vida para andar juntos, e deixa eu voltar no nosso tema desse ano, é a malícia que às vezes há no coração. E a malícia é algo muito, muito sorrateiro, principalmente para o brasileiro. Fulano falou isso, mas eu sou macaco velho. Para mim não cola. Malícia. Não, ele me disse isso, mas, meu amigo, já é experiência, né? Aí a gente já sabe como é que é. Malícia. Malícia. Muitas das vezes a nossa experiência, ela demonstra uma sabedoria humana, terrena e diabólica. Que em vez de procurar unidade, demonstra um mal que às vezes a pessoa não intencionou. Na maioria das vezes ela não intencionou. Todo um engano. Porque a malícia traz engano. Quando você age de maneira mal, o resultado é sempre enganoso. Sempre. Inclusive quando você acerta. Mas eu tinha razão. Trouxe engano. Por quê? Porque você, através da sua malícia, descobriu o erro da pessoa e essa descoberta sua não traz unidade com ela, traz rechaço. Não traz cura com a pessoa, traz deixa para lá. Não traz renovo da esperança e da conexão humana entre você e ela para viver diante de Deus. Traz, olha, essa pessoa não serve para andar comigo. Já descobri uma coisa dela que é ruim. Malícia, que traz engano. Que, por sua vez, traz fingimento. Aí começa a fingir. Fingir que gosta, fingir que é crente, fingir que é amigo, fingir que está certo, fingir que quer andar junto. Fingir que é bom, né? Eu não sei se você já comprou algum produto que é fingimento do produto original. Terrível, irmão. Parece igualzinho, mas na hora que você abre, não é fingimento. É fake. Não é daquele jeito. É só uma capa. O material não é o mesmo. A durabilidade não é a mesma. A intenção do produto não é a mesma. A pessoa, quando faz um produto original, ela coloca o nome dela por detrás daquele produto e fala, esse produto eu garanto porque ele é construído da maneira correta de se fazer para garantir a durabilidade do produto. Quando um produto é um fingimento, é o seguinte, eu quero que as pessoas achem que esse produto é igual àquele porque eu vou conseguir gastar muito menos para fazer um produto parecido e vou ganhar mais dinheiro. A referência do fingimento é completamente diferente do produto original. E tem muita gente que vive assim no fingimento. Ele finge que crê, ele finge que abraça, mas ele não consegue perceber que o resultado interno é diferente. Não é o mesmo. Não produz o mesmo efeito, a palavra não produz o mesmo efeito, ela não tem o mesmo objetivo, ela não causa a mesma esperança, porque é fingimento. Pedro está falando, olha, você entendeu a palavra que foi evangelizada? Então deixa para trás todo fingimento, todo engano, toda malícia, as invejas. Porque quem finge ser alguma coisa é porque tem inveja daqueles que realmente são daquele jeito. A pior coisa que pode ser na sua vida é você olhar alguém e falar assim, por que essa pessoa consegue ser assim e eu não? Mas não é um sentimento de alcançar, é um sentimento de falar assim, é mentira também. Isso aí é mentira também, ó. Ninguém é assim.
Não vem, não. Ninguém consegue ser desse jeito aí. Inveja. Porque o fingimento não permite o alcance. O fingimento não permite que a pessoa abrace. Mas, mais uma vez, o que Pedro está começando a dizer no capítulo 2 é: deixa disso. Deixa isso para lá. E aí, o que eu vou fazer? Eu deixei isso para lá. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos. Semana retrasada, nós tivemos a nossa Santa Ceia, dia 9 de janeiro. Eu vim cortar o pão aqui na frente. Meu filho de 8 anos chega e fala assim: pai, posso cortar o pão com você? Menino, novamente nascido pela primeira vez. É tão clara a pureza da criança, de todos os nossos filhos, que ele não entende que aquilo é uma referência que ainda ele não está pronto para fazer. O coração dele está pronto. A vontade dele está pronta. Por quantas vezes nós chegamos aqui na igreja, o Gabriel vem falar comigo: pastor, deixa eu cantar um hino. Me manda mensagem durante o dia. O Mário me manda mensagem, quer cantar um hino. Ele não quer saber se, por exemplo, alguém vai olhar e falar assim: poxa, o menino está querendo cantar esse hino de novo, meu amigo. Poxa, toda vez o pastor dá oportunidade. Ele não quer saber. Porque, de novo, ele nasceu, ainda está na pureza. E ele entende que se ele quer cantar, ele, como menino, ele vai ser honesto ao sentimento do coração dele de louvar a Deus. E acabou. E o que falta para muitos de nós, adultos, na caminhada com Deus, é novamente nos fazermos meninos e nos debruçarmos diante do nosso Pai Celestial, que sempre nos dá de bom grado, de bom coração e com alegria para nós. Deus não leva em consideração, para abençoar os seus filhos, a inveja do coração. Ele olha o menino nascido de novo. Ele é a vontade do menino nascido de novo. E sabe uma coisa que acontece com o menino nascido de novo? Às vezes o menino nasce de novo, quando você vai lá em casa e junta a Sarinha, junto com o Davi e o Pedro, às vezes sai umas brigaiadas lá. A Nádia junto com o Pedro e com o Davi. Uma pega o Davi pega a bolinha da Nádia, a Nádia sai gritando: porque ela ficou com raiva que a outra criança pegou o negócio dela. Só que o pai adulto olha e fala assim: isso não é uma briga como uma criança de 8 anos, não é uma briga com uma criança de 14, com um adolescente de 14 com outro de 14. Não é uma questão de inveja ou de possessão, é uma questão de pureza. É diferente. Quando o pai te olha lá do céu e sabe que a sua proteção é uma questão de pureza, ele te olha diferente. Novamente nascidos com leite racional, não falsificado, para que por ele você vai crescendo. Vai ganhando novas experiências com Deus, você vai crescer. Você não vai ficar uma criança para sempre, mas é preciso entrar de novo na brecha onde o Senhor abriu através da cruz do Calvário e começar a caminhar uma caminhada desde a infância até chegar à vida adulta, mas como Ele intencionou para que você chegasse. Deixa de lado tudo que você aprendeu no mundo. Deixa de lado todas as malícias do brasileirismo que nós temos. Todas as certezas do americanismo. Todos os deleites da vida hispana, deixa isso de lado e começa a aceitar essa nova cultura de um novo pai, de uma nova terra, de um novo lugar que você vai morar, pela palavra que vos foi evangelizada, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E aí ele faz uma pergunta que é muito clara e evidente. Se é que provastes que o Senhor é benigno. Se é que você já entendeu isso no seu coração, você vai ter condição de deixar todas aquelas coisas ruins para desejar ardentemente essa nova ideia boa, se você já colocou no seu coração essa certeza que Deus é benigno. E ser benigno não é simplesmente ser bom. Sabe, Raudinho? Não é simplesmente ser bom. Ser benigno é querer o bem. Antes de fazer aquilo que é bem, é querer aquilo que é bem, é benigno. Você acha mesmo, você já colocou no seu coração, você já provou no seu coração que Deus quer para você é bom? Não para aquilo que Deus fez para você é bom. Não estou dizendo para você do passado. Eu estou dizendo para você daquilo que Deus quer para você no futuro. Você já provou, já tem isso no coração assentado, de que o que Deus quer para você é bom?
de que Deus deseja para o seu coração é alguma coisa boa. Você já provou isso? Já experimentou isso na sua vida? Essa provar que o Senhor é bom, Pedro tira do Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Não ficarão confundidos os homens que confiam nele. Sabe como é que Davi escreveu esse salmo? No capítulo 22, do primeiro livro do profeta Samuel, Davi, no finalzinho do 21, ele sai da frente de Aimeleque, que era rei não do Aimeleque, daquele rei que era rei dos filisteus. Eu lembrei, esqueci o nome dele. Acho que era Amaleque o nome do rei. Ele sai da frente daquele rei, porque ele tem que se fingir de doido. Lembra quando Davi se finge de doido? E aí o rei fala assim, escuta, já não tem doido suficiente aqui? Manda só me embora daqui, já tenho doido demais aqui no meu reino. E Davi sai de lá. Sabe para onde Davi vai? Para a caverna de Adulão. Capítulo 22 do primeiro livro de Samuel. E diz que Davi chega lá no meio dos desgostosos e endividados de Israel. Gente amargurada. Tudo que tinha de ruim em Israel vivia na caverna de Adulão. Era uma região. Se o cara era problemático, doente da cabeça, difícil de lidar, adivinha onde ele morava? Caverna de Adulão. Aí chega Davi. Davi era mais um para estar no meio deles. O rei odiava Davi. Davi estava fugindo de Saul. Davi não tinha lugar nem em Israel, nem na Filistia, no meio dos filisteus, porque os filisteus também não queriam ir lá. Não tinha lugar para Davi. Davi foi parar na caverna de Adulão. O versículo 1 fala que Davi chegou lá. Sabe o que diz o versículo 2? Que ele se fez chefe no meio deles. Quando você vai para a epígrafe do Salmo 34, o início do Salmo 34, fala assim, este é o Salmo que Davi escreveu quando saiu da face do rei tal, dos filisteus, e foi à caverna de Adulão. Davi começa a dizer, no Salmo 34, contar para aqueles homens como é que vivia. Olha, provar e ver de que o Senhor é bom. Você está endividado, está difícil a vida? Provar e ver de que o Senhor é bom. Não ficarão confundidos os homens que confiam nele. Vinde, meninos, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem quer viver bem e largamente, faz o seguinte, refreia a sua língua de falar a maldade. Ache a paz e busque-a. Você está endividado, está com dificuldade, olha, os leões passam fome, mas não tem falta nenhuma os homens que confiam em Deus. Como é que um homem consegue escrever um salmo desse numa condição dessa? Porque ele diz no versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom. Você já provou e já viu que o Senhor é benigno? Você já chegou a essa conclusão, olhando para a sua vida, mas olhando para o futuro dela? Não na condição de estar... Gente, é aí que mora a questão. A questão não é as coisas funcionando, é justamente quando as coisas não estão. Você tem condição de olhar e saber de coração, com fidelidade, que o Senhor é bom e é benigno para com você, para a glória do seu nome? E aí ele fala assim, agora, depois que você provou que ele é benigno, vamos fazer o seguinte, vamos chegar para ele, porque ele é uma pedra viva. Nele tem vida. Ele é uma pedra viva. E ele começa a dizer, olha, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus ela é eleita e preciosa. Os homens olham para a sua confiança em Jesus e falam assim, você é doido, cara. Esse negócio de Jesus não dá vida, isso aí já foi muito tempo, esse negócio de religião já passou muito tempo. Os homens reprovam a sua fé, reprovam a sua confiança. Mas quando Deus olha para Jesus, ele fala assim, esse é o meu eleito e precioso. Esse é aquele em eu coloquei a saída para a sua vida, está nele, confia nele. Achegando-se a Jesus, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita, preciosa. E aí ele fala assim, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. Quer saber que essa igreja tem que se juntar com a pedra viva para também ser uma pedra viva. Para começar a formar o edifício que Deus vai fazer. Olha, tem muito prédio bonito em Los Angeles. Tem muito prédio alto em Los Angeles. Mas tem um edifício que está sendo construído por Deus, de pedra viva aqui, que vai chamar a atenção pela altura dele, muito mais do que qualquer outro prédio. A altura dele não é a altura de em pés de arranha-céu. A altura dele é o padrão moral, fiel e espiritual que ele vai dar para essa cidade, para a glória do nome
do Senhor Jesus Cristo. Vós também sois edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus. Nós viemos aqui hoje oferecer ao Senhor sacrifícios espirituais. E aí Pedro vai fazer o seguinte, ele vai falar que isso não é novo, isso já está na Escritura. Olha o próximo versículo. Pois isso também na Escritura se contém. Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. E quem nela crê não será confundido. E ele continua dizendo, eu quero justamente pegar aqui para começar a terminar e dar uma relação mais fiel junto com aquilo que a gente está transmitindo para o coração dos irmãos nessa noite. E assim para vós os que creem é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovavam, essa foi a principal de esquina. Antigamente, quando as pessoas iam edificar alguma coisa, Clarinha, eles faziam o seguinte. Eles chegavam, observavam o terreno, e o terreno às vezes era grande. E eles observavam no terreno como naquela época a questão de fundamento de prédio era diferente. Eles observavam naquele terreno o que é naquele terreno que era mais firme. Onde estavam, geralmente era uma rocha que tinha no meio do terreno. E eles pegavam aquela rocha no meio do terreno e falavam assim, essa rocha aqui vai ser a pedra de esquina. E nós vamos edificar o prédio inteiro baseado nessa pedra, que já está ali. Então eles faziam toda a estrutura daquele edifício que eles iam construir, baseado, sentado naquela pedra que já estava lá, uma pedra de esquina. Se você procurar isso na internet, você vai ver um monte de edifícios antigos, de rochas enormes, e todas as rochas deitadas em cima, todas as pedras do edifício deitadas em cima daquela rocha, porque é uma pedra de esquina, uma pedra que dá firmeza. O que Pedro está dizendo, que o profeta disse, Isaías disse lá no seu livro, ele fala assim, olha, essa pedra de esquina, ela foi rejeitada pelos edificadores, foi reprovada, se tornou uma pedra de tropeço. Eles tropeçam nela. Sabe por quê? Quando a pedra era muito saliente, só tinha uma coisa a você fazer. Ou você usava ela como esquina, ou ela ia atrapalhar toda a sua construção. Ou você usava aquela pedra para edificar o seu edifício, ou então o seu edifício ia ficar atrapalhado por aquela pedra. Porque aquela pedra não tinha uso nenhuma. Você ia fazer, a pedra estava no meio do caminho, estava no meio do pátio, estava dentro de um cômodo. Ou você usava a pedra que estava lá, ou então, para retirar, era tão difícil que ela ia ficar atrapalhando toda a sua construção. O que Pedro está dizendo é o seguinte, você tem duas opções. Ou você coloca Cristo como sua pedra de esquina, ou passe a sua vida inteira tropeçando nele, sem uso nenhum para você. Ou você aceita ele como padrão fundamental da maneira de viver, ou passe a vida inteira esbarrando nele, sem nenhum uso para a sua vida. A pedra que os edificadores rejeitaram. Não serve para mim. Mas não consegue fazer mais nada. Mas não tem futuro. Não resolve. Ou usa-o como pedra de edificação fundamental, ou passa o resto da vida correndo atrás do prejuízo, sem achar solução para a vida. Pedro está chamando a atenção. Vocês têm duas opções. Ou vocês, como meninos normalmente afetuosos a Deus, buscam edificar a sua vida através dele como pedra principal de esquina, ou passam o resto da vida tropeçando nele, sem achar razão de viver. E ele continua dizendo, é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também estão destinados. Desobedeceu, está destinado à desobediência. Não achou ele como uma pedra fundamental, está destinado à desobediência. E aí ele fala assim, olha, eles, os edificadores, aqueles que tinham o poder de dizer para as pessoas como viviam, e ele fala aqui dos mestres em Israel, inclusive, eles olharam para Jesus e falaram assim, esse homem é um tropeço para nós. Esse homem é uma pedra de tropeço para nós. Por quê? Porque as pessoas estão ouvindo ele, e não estão mais ouvindo a nós. E nós somos as pessoas que têm a palavra da edificação e rejeitaram a ele. Mas depois que rejeitaram a ele, nunca mais edificaram nada. Para a glória do nome de Deus, eles nunca mais
edificaram nada. E aí Pedro continua dizendo, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quando ele fala isso, ele não fala simplesmente a luz que ilumina, mas ele fala assim que a luz agora, ela joga um novo padrão para que você conheça a vida. Eu posso dizer isso para você de uma maneira muito simples. Você já percebeu que quando acontece a criação do universo, lá em Gênesis capítulo 1, a primeira coisa que Deus fala é, haja luz e houve luz. Mas você já percebeu que os astros, o sol, a lua e as estrelas, ele só cria no quinto dia? O que é a luz? Se ele só cria os luminares no quinto dia, o que é a luz? A luz, irmãos, é muito mais do que a iluminação que você vê. A luz é um aferidor de padrões. Eu explico. Nós estamos numa sala muito grande aqui, tem várias cadeiras em volta de nós. Se eu apagar essa luz, você não vê nenhuma das cadeiras. E se você for andar num quarto escuro, você sai tropeçando em todas as coisas. A partir do momento que você acende a luz, você ganha referência das coisas. Todas as coisas ganham referência. Quando Deus fala haja luz, muito mais do que simplesmente haver uma iluminação, ele demonstra uma referência padrão para tudo que ele vai criar a partir daquilo. Porque a partir de tudo isso, Deus pode falar isso aqui que eu criei é bom. Isso aqui que eu criei é bom. Como é que ele sabe que é bom? Porque a iluminação mostrou. Por isso que quando Jesus vem ao mundo, ele fala assim, ele era a luz dos homens, mas os homens preferiram as trevas. Por quê? Ele é a referência para se viver, mas os homens o ignoraram para viver da sua maneira de ser. Depois de dizer que aqueles que não aceitam a Jesus como pedra fundamental estão destinados à desobediência, ele fala que aqueles que aceitam, agora Deus tira das trevas e joga para a luz. Por quê? Porque agora ganha uma referência iluminada para viver a vida. É essa referência que o Senhor quer dar para você nesse ano de 2022. É essa vida que não é edificada na areia, mas na rocha. É uma vida que ela não simplesmente ilumina, mas tem luz em si mesmo, porque Jesus, a pedra viva, é o elo de edificação da sua vida. No evangelho que Jesus disse aos seus discípulos, ele falou assim, olha, não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Porque quando chega a noite, a iluminação que sai daquela casa ilumina todo lugar onde elas estão. Deixa eu falar uma coisa para você. Não construa sua casa na areia em 2022. Construa no alicerce, na pedra de esquina da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Ele vai iluminar o seu caminho. Mas para você começar a fazer isso, você tem que começar a se despojar de algumas coisas que você tem trazido por anos. As malícias, as experiências, os autoconhecimentos, né? Se a gente tivesse carioca aqui, falasse assim, toda aquela sua marra carioca, deixe isso para trás. Não rejeite a pedra fundamental que está nesse terreno que Deus colocou como a sua vida e construa a sua vida sem usá-la, porque você vai passar a sua vida inteira tropeçando nele e não vai chegar a lugar nenhum. Os edificadores rejeitaram, mas você, como homem e mulher simples de Deus, aceite como referência para a construção da sua vida. Construa a sua vida a partir do Senhor Jesus Cristo e veja a sua vida sair das trevas e vir para a sua maravilhosa luz. Sabe qual que é a diferença daquele que anda nas trevas e dando a luz? Os dois passam por problemas. Mas quem anda nas trevas não sabe o que machucou. Quem anda na luz se desvia dos perigos do caminho. A caminhada é cheia de perigos do mesmo jeito. Mas quem anda nas trevas vai andando se esfolando nas coisas. E quem anda na luz percebe aquilo que ele precisa de desviar no caminho. Porque ele colocou a sua vida para andar de acordo com a luz do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, por gentileza. Você pode escolher o jeito que você quer viver. Deus te deu uma faculdade maravilhosa que Ele não retira de você. Chama-se livre-arbítrio. Em inglês, free will.
Em espanhol, libre albedrío. Você escolhe o que você quiser. Tem alguém que disse uma frase assim: Deus é tão bom que deixou você plantar o que você quiser, mas é tão justo que você só vai colher o que você plantou. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. O pastor da igreja não tem condição de mudar a sua cabeça. Você pode escolher o que você quiser. Mas a palavra de Deus disse que se você escolher a rocha, que os edificadores e os que sabiam da vida rejeitaram, ela vai ser uma pedra de esquina na sua vida e você vai andar em luz diante dos homens. E se você continuar exigindo, insistindo, a ignorar essa nova vida que Jesus te oferece, você vai continuar se machucando, vivendo sem saída, vivendo sem norte. Sabe o que aconteceu com aqueles 400 homens que Davi se encontrou com eles naquele lugar terrível chamado Caverna de Adulão? Se tornaram os 400 valentes de Davi. Davi, na maneira dele de viver, de mostrar que a vida dele era edificada em um outro lugar, né? Os americanos chamam, quando fala de dinheiro, falam assim, it's a different tax bracket. O cara vive num sistema de imposto diferente, é um bracket para cima. Não é? Você não faz a conta com ele de quem ganha 50 mil, 100 mil dólares por ano, é quem ganha de 1 milhão a mais. O cara está em outro bracket. Davi, um homem simples, pastor de ovelha. Naquela época ele não era milionário, não. Ele vivia perseguido. Não tinha dinheiro para ficar dando de oferta do jeito que ele fez mais para frente. Mas ele tinha alguma coisa na vida dele que não tinha como. Ele se fez chefe no meio daqueles homens que era completamente rebelde. Como? Uma vida edificada na pedra fundamental de esquina, a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E Davi ainda conseguiu viver isso por fé. À frente dele, não para trás como nós. Olhando à frente, esperando o Messias que ainda ia vir, mas ele sabia que o Senhor era benigno e ele já havia provado e experimentado. Será que nessa noite você pode se despojar de todas as amarguras que você vem carregando há anos? De todos os problemas que você vem levando por anos e experimentar essa pedra fundamental de esquina como um leite espiritual para a sua vida, onde você pode tomar sem medo de ser machucado, sem medo de ser envenenado. Às vezes nós ficamos com medo dos venenos que a vida nos oferece. Receba hoje do céu esse alimento bom, saudável para o seu coração, a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo para renovar a sua fé. Lá fora os mundos e as pessoas e as autoridades rejeitam essa verdade, mas hoje, desde esse púlpito simples, nesse culto simples e pequeno, eu ofereço para você a solução de todos os seus problemas, a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, para que você o abrace de novo, para que você o receba de novo, para que você seja renovado, feliz e alegre, e não passe mais pelos calvários que você tem passado sozinho, ignorando a solução que Ele dá para a sua vida. Eu quero orar por você, Pai. Eu te dou graças, Senhor, pela bondade do teu coração de nós estarmos diante de ti, Senhor, no dia de hoje. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor, pela edificação, Senhor, da tua verdade, pela pedra fundamental de esquina que o Senhor é para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa família, para tudo que fazemos, Senhor. Recebe, Senhor Pai, de coração, renovo do nosso coração, das nossas expectativas em Ti, renovadas, ó Pai, pela palavra que nos foi evangelizada, que o Senhor, não importa a circunstância, no final das contas, vence todas as coisas. Que o Senhor é poderoso e todo-poderoso, Senhor. Recebe mais uma vez a dedicação do nosso coração, Senhor, em transformar a nossa vida nesse edifício morto, quebrado, cheio de problemas, a transferir, Senhor, todos os alicerces da nossa vida à pessoa maravilhosa do Senhor, como pedra fundamental de esquina do nosso edifício. Senhor, que nós possamos construir no Senhor, Pai, e sermos renovados em Ti. Para sempre, Senhor, Pai, nós te daremos a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.